Oi, meu nome é Gregory Bont e hoje eu vou compartilhar um pouquinho com você a respeito do meu testemunho e como o Senhor me guiou. Mas antes de começar, gostaria de dar ao Senhor todo louvor e glória pelo que Ele já fez por mim. E apesar de algumas coisas que você ouvir hoje soarão incríveis, no tempo em que elas aconteceram comigo, eu não era um cristão. Eu nem sabia do amor de Cristo. Minha história começa em 1983, enquanto estava servindo a Marinha Americana. Eu estava servindo na praia de Virgínia como o instrutor da Marinha. E em dezembro daquele ano, um dos meus estudantes que estava se preparando para graduar-se perguntou-me se eu poderia ajudá-lo a mudar-se para o seu lugar novo de trabalho, que seria em Charleston, na Carolina do Sul. Eu concordei, e na sexta-feira, dia 2 de dezembro, depois do trabalho, tendo saído mais ou menos 1 da tarde, nós fomos para sua casa, empacotamos as coisas que ele tinha e viajamos por 8 horas até Charleston. Quando chegamos, em vez de acomodar-nos num hotel e ficarmos lá, eu decidi mostrar ao estudante a área porque eu já tinha servido lá antes. Então nós visitamos alguns dos clubes locais e alguns dos restaurantes e outros locais. Então, como o tempo passasse, o último lugar fechou e nós começamos a voltar para o hotel. Eu me lembro de ter falado para o estudante colocar o seu cinto de segurança e nós começamos a voltar para o hotel. Mais ou menos 400 metros do hotel, eu caí no sono. A próxima coisa que eu me lembro é ter acordado no hospital no dia seguinte. Meu pescoço quebrou na quinta e sexta vértebra. Eles fizeram um transplante de osso do meu quadril para o meu pescoço. Eles me colocaram num halo, que era uma barra de metal que ia em volta da minha cabeça, com outras que repousavam sobre meus ombros, mantendo meu pescoço esticado e minha cabeça em posição. Eu estava no hospital em Charleston e, já que eu era da Marinha, eu precisava ir para o hospital militar. Então, em janeiro, no próximo mês, eles me mandaram para Tampa, na Flórida. Quando eu finalmente cheguei no hospital militar em Tampa, na Flórida, os médicos reavaliaram a minha situação para ver minha situação e sim, quebrei a C5 e C6. Eu também tinha uma fratura do braço que eles não perceberam no primeiro hospital em Charleston. E o prognóstico foi que provavelmente eu ficaria paralisado do pescoço para baixo. Depois de vários meses no hospital militar, os médicos vieram um dia, como eles normalmente o faziam, e tinha os estagiários com eles. O doutor estava explicando para eles que eu era o Sr. Boynton e tinha uma fratura do C5 e C6 com quadriplegia incompleta e que eu estava permanentemente afetado do pescoço para baixo. E naquela hora ele pegou um alfinete e passou pela sola do meu pé. Eu falei para o médico que eu senti. E ele pensou que eu estava brincando e pediu para eu não brincar. Porque ele estava com os estudantes com ele e, sabe, era um negócio sério. Mas eu insisti que eu tinha sentido. Então ele levou seus estudantes embora e mais tarde naquele dia ele voltou para ver se eu estava realmente falando a verdade. E ele descobriu que eu tinha alguma sensação. Quando verificado pelos doutores, eu fui colocado imediatamente em reabilitação. O resto da minha estada no hospital foi em preparação para a alta hospitalar. Uma chama pequenina de esperança brilhou no meu coração. Talvez, apenas talvez, eu consiga andar de novo. Então eles começaram fisioterapia extensiva em mim.
eles me levantaram numa cama especial que, por estar acamado por tanto tempo, que para que eu pudesse pelo menos conseguir sentar. Demorou um pouco para que eu pudesse levantar, porque eu ficava desmaiando. Mas depois de um tempinho, eu cheguei ao ponto em que eu podia sentar numa cadeira. O fisioterapeuta me exercitava e alongava meu braço. E eles trabalharam comigo por cerca de 2 meses, me exercitando a cada dia. Eu era totalmente incontinente, mas essa não era a minha preocupação naquela época, porque eu tinha a esperança de poder usar a cadeira de rodas. Em abril, eu recebi alta e era independente no uso de cadeiras de rodas. Eu conseguia ficar de pé por um pouquinho de tempo antes de ter que sentar. Em maio, eu tive que voltar por causa da cistite. Mas o fisioterapeuta continuou a vir para a minha casa para me ajudar com meus exercícios e a me ajudar a continuar a me fortalecer. Levou 2 anos. 2 anos antes de eu levantar e andar sozinho, fazer coisas. Eu meio que tremia, estava um pouco fraco, mas no fim dos 2 anos eu era capaz de levantar-me e andar sozinho. Depois de mais ou menos 1 ano, eu comecei a ficar fraco. E eu pensei que talvez a razão de ficar fraco é a lesão da medula espinhal. Mas eu me pegava cochilando e tirando uma soneca 3, 4 vezes por dia. Eu não entendia o que estava errado. Mas eu não me preocupei muito, porque eu só sabia que eu não queria voltar para o hospital por ter passado tanto tempo lá antes. Mas chegou ao ponto em que um calombão cresceu na minha garganta, só um pouco menor do que o meu punho, e eu usava gola olímpica e outras roupas para esconder. Eu fui para o hospital militar e eles me deram um exame com a biópsia de agulha e falaram que me ligariam com os resultados. Eu recebi um telefonema no dia seguinte e o doutor me falou que eu tinha câncer e que eu precisava ir imediatamente e começar tratamento. Eu fui ao hospital militar e eu não sabia de outra forma ou opção. E segui o conselho do doutor e eles me deram outros exames. Eles descobriram que eu não tinha câncer da garganta, como eles achavam, mas sim dos testículos. E o câncer tinha se espalhado pelo meu abdômen, estômago, pulmões, meu sistema linfático. E na verdade estava indo para o meu cérebro e tinha se acumulado na minha garganta. Eles me falaram que a minha chance de sobreviver à quimioterapia e operação era muito, muito pequena. Eles me falaram que eu tinha menos de 20% de chance de sobreviver. Mas eu não sabia de nenhuma outra opção, então eu falei para eles irem em frente que eu iria arriscar. Então, eles operaram e removeram quanto possível do câncer. Vários dias depois da cirurgia, eles falaram que eu precisava começar a quimioterapia. Isso envolvia a colocação de um catéter numa veia perto do meu coração. Aí eles começaram a quimioterapia em mim. Por 2 semanas eu recebia os químicos e me saí bem. Eu ainda era mais ou menos forte. Eu perdi todo o meu cabelo. Tinha um pouco de mal-estar, vômito, me sentia mal. Mas fora isso, naquelas 2 semanas eu estava bem. Depois de 2 semanas de descanso, eu tinha que voltar para a segunda sessão por 2 semanas. As reações que eu estava tendo ficaram mais e mais fortes, até o ponto que o cheiro da comida me fazia vomitar. Eu tinha que tomar remédio para parar o vômito e eu comecei a fazer coisas que não conseguia me lembrar e eles tiveram que me medicar para me acalmar. Resumindo, foi uma experiência ruim.